Estamos dando continuidade ao nosso curso técnico em qualidade. Estamos trabalhando a disciplina de gestão de processos. Sou o professor Cláudio Magno e juntamente via Instituto Federal de Educação, com apoio do Sertec, incentivo aqui da educação à distância e logicamente com base na Universidade Aberta do Brasil, pelo programa Mediutech, nós estamos continuando a nossa disciplina. E o que nós vamos trabalhar hoje, título da nossa aula, justamente a gente vai trabalhar sobre os tipos de processos, tá certo? O que a gente vai abordar nessa aula? Vai ser uma aula um pouquinho mais técnica, a gente vai trabalhar algumas classificações, pode ficar um pouquinho mais cansativo, mas a gente vai, é interessante. E assim, pessoal, para quem cada um aqui tem um propósito, tem um interesse para estar fazendo esse curso, para o pessoal que vai para essa área de concurso público, que é a ideia de algumas pessoas, toda vez que cai essa disciplina de gestão de processo, esse é um dos assuntos mais cobrados. Mas além disso, você que tem a visão empresarial, você vai lidar com esse tipo de processo, é interessante você entender, classificar, saber a importância. Então, é uma aula que você não pode estar perdendo. Então, vamos ficar atento, tirar qualquer tipo de dúvida, vocês podem me procurar que vai ser sucesso. Então, os tópicos dessa aula vão ser as classificações dos processos. Primeiro, os processos de negócio, processos organizacionais e gerenciais, a primeira classificação que a gente vai trabalhar. A segunda classificação são os processos primários e de suporte, segundo tipo de classificação. Terceira classificação que a gente vai trabalhar, ela vai classificar os processos em processos verticais e processos horizontais. E a última classificação que a gente vai abordar, uma classificação que classifica todos os processos, uma classificação que classifica até redundante, mas só para a gente enfatizar. Uma abordagem que ela vai classificar os processos internos ou externos. Por último, eu vou falar para vocês, a gente vai comentar duas nomenclaturas que vocês podem aparecer aí com relação ao processo, que eu não encaixei em nenhuma dessas quatro abordagens. E por acaso, se vocês já ouvirem, são bem comuns, a gente já vai comentar ela bem no finalzinho da nossa aula, tá certo? Fiquem atentos aí, desperta um pouquinho a corda e vamos seguir em frente. Primeira classificação, ela vai classificar os processos da seguinte forma. Os processos eles podem ser processos de negócios, processos organizacionais e processos gerenciais. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar dos processos de negócio, nessa primeira classificação. O que seriam processos de negócio? São aqueles processos mais centrais para que a organização cumpra a sua missão e atenda aos seus clientes. O que a gente está querendo abordar? Pensa o seguinte, qualquer tipo de organização, sei lá, uma padaria. Uma padaria ela foi criada para quê? Para produzir, fabricar. Hoje já é comum encontrar já em padaria o pessoal utilizando o termo fábrica de pães. Então, qual a ideia de uma padaria? Produzir, fabricar pães. Então, o processo de produzir de pão, ele está na atividade principal daquela organização. Então, ó, como você pode perceber, são, portanto, o que caracteriza a atuação da empresa. É uma farmácia? Vender os medicamentos. Uma loja de roupa? Vender as peças de roupa, uma camisa, uma calça, uma clínica odontológica, prestar serviço odontológico, ou seja, a atividade principal. Os processos de negócio, logicamente que ele vai estar trabalhando com o processo principal. E aí tinha vários exemplos, a gente destacou só um aí, processo de atendimento a um hotel. O que um hotel? O hotel é criado para quê? Para prestar serviços de hotelaria, de hospedagem ao cliente. Então, quem está envolvido diretamente, o atendimento, o pessoal que vai levar até o quarto, é a atividade principal. Então, tudo que está ligado a essa atividade principal, a gente vai chamar de processos de negócio, nessa primeira classificação. Tranquilo? Processos de negócio. Segunda variante dessa primeira classificação que a gente está trabalhando, tem um processo de negócio, o segundo seria o processo organizacionais. O que seriam processos organizacionais? O de negócio eram processos centrais, é a palavra-chave. E qual seria a ideia-chave do processo organizacional?
São processos que não aparecem para os clientes externos, mas são vitais para que a organização funcione. Tem aquele pessoal, tem muita gente que gosta de estar sempre à frente, aquele que gosta sempre de mostrar que está trabalhando. Existem aquelas pessoas que preferem não estar lá nos bastidores. Normalmente o pessoal que trabalha com informática, esse pessoal trabalha ali nos bastidores, mas que são imprescindíveis para que a coisa funcione. Mais ou menos por aí que a gente vai entender o processo organizacional. São processos em que o pessoal não está lá na linha de frente, normalmente eles não aparecem, mas são fundamentais para o sucesso da organização. Vamos para os exemplos? Processo de contratação de funcionários. Eu pegar os mesmos exemplos que a gente tinha dado. Eu tenho uma padaria. Mas na hora de eu selecionar o meu padeiro, vamos dizer que eu não consegui selecionar, não consegui contratar um padeiro competente, um padeiro que saiba fazer um pão gostoso, um pão que realmente zele pela qualidade que você está querendo fazer. O pão dele normalmente queima, murcha. Se eu não fiz a seleção legal, o que vai acontecer com todo o meu negócio? Apesar de eu ter várias atividades principais, eu vou afetar todas as atividades principais que eu vou fazer. Na hora que a pessoa está contratando, o cliente não está vendo, ele não participa, mas é um processo fundamental para funcionar. Outra ideia é treinamento de funcionários. Dei o exemplo lá da rede de hotel. E aí, recepcionista não sabe atender bem, não tem uma abordagem legal, e aí perde o cliente. Você não consegue desempenhar a atividade principal sem o apoio do processo organizacional. Então, é um conjunto. Processo de negócio que a gente já tinha falado, processo de negócios, ele vai trabalhar a atividade central. Já o processo organizacional, ele vai ser aquele camarada dos bastidores. Vê lá, vocês quando assistem TV, lá tem lá o apresentador, e quando vai aparecer a equipe, tem muita gente ali por trás, câmeras, pessoal que edita, de som, que se eles não estivessem lá, não funcionaria. Vocês podem até baixar aí pelos YouTubes da vida, tem um link de um filme que eles fizeram sem utilizar a trilha sonora. Só não utilizaram a trilha sonora, um monte de coisa eles utilizaram. Não tem o mesmo brilho, não tem a mesma dinâmica. Imagina se tirasse o pessoal que faz efeitos especiais e por aí vai. Então, toda essa equipe trabalhando junto é que faz o procedimento funcionar bem. E o processo organizacional são essas atividades que não aparecem, mas são vitais. E a última classificação, e o último tipo de processo dessa classificação é o processo gerencial. A gente viu o negocial, o organizacional e o gerencial. E o que é esse gerencial? Ele é bem específico. O gerencial você já leva para o nível gerencial da organização. Então ele vai facilitar a tomada de decisão gerencial. Você sabe que a gente já trabalharam em outras disciplinas que a tomada de decisão ele é algo incerto. Não existe um método, você dizer, olha, toda vez você faz dessa forma que você vai decidir perfeitamente, vai tomar a melhor decisão para a sua organização. Não é assim que funciona. E o que se tem hoje? Mas também não é algo ao acaso, já que não é assim, o que vier à mente ele decide. Também não é assim. Existem várias ferramentas e mecanismos que auxiliam, que facilitam essa tomada de decisão. E o processo gerencial vai incluir todos os processos que vão facilitar essa tomada de decisão. E aí tem exemplos aí, pesquisa de opinião, que logicamente você entendendo a opinião do seu cliente, você sabe, você vai ter uma forte ferramenta para poder atendê-lo melhor. Processos de avaliação de desempenho, você entendendo como é que estão funcionando bem os procedimentos, você tem como saber como é que está o seu produto, qual a qualidade que você está fornecendo. Então essa primeira classificação ela aborda 3 aspectos: processos de negócio, aqueles centrais, atividade principal, processos organizacionais, o pessoal dos bastidores, mas que são vitais, os processos gerenciais que vão trabalhar justamente com o pessoal que vai para a tomada de decisão. Bem tranquila essa primeira parte? Então vamos lá, continue esperto. Segunda classificação que a gente vai trabalhar, ela divide os tipos de processo em 2. Processos primários e processos de suporte. E essa classificação ela vai avaliar quanto à geração de valor para o cliente, ou seja, quanto que esse processo ele vai agregar de valor para o cliente.
o cliente. O processo ele pode ser um processo primário ou processo de suporte. O que seria o processo primário? São aqueles que geram os produtos e serviços. Ou seja, primário vai dar a ideia, vocês gravem a ideia de principal. São os processos principais e que definem o sucesso da organização. Muito parecido com aquele processo negocial que a gente na outra classificação, se a gente tentasse fazer uma comparação, nessa classificação os primários seriam como se fossem aqueles negociais que a gente tinha acabado de ver. Vão trabalhar com a atividade principal. E aí, logicamente, que essa atividade principal é que vai gerar os produtos e serviços. E os outros, como a gente falou lá dos organizacionais, seriam esse processo de suporte. Vai dar suporte para essa geração de valor. São todos os demais que naturalmente são necessários para que os processos primários possam existir. Você percebe que a gente muda a nomenclatura, mas nesse primeiro momento ficou bem parecido com a ideia que a gente já tinha visto. E aí nessa classificação, primários de suporte. E aí coloquei até um exemplozinho para vocês, é um hotel de veraneio. Tentei colocar nessa fotozinha bem no canto como se fosse um hotel de veraneio. O processo de atendimento, ou seja, se é um hotel, logicamente que atender atividade principal, você lembra de primário. Se fosse na outra classificação, você pensaria em processo negocial. E já, por exemplo, a compra, o processo de compras, segurança do hotel e aí várias outras atividades que a gente chama de atividades de suporte, atividades afins, logicamente vai ser um exemplo desse processo de suporte. Então a gente viu a segunda classificação, a primeira classificação ela dividiu em 3, esse daqui a gente viu um aspecto que traz geração de valor para o cliente e divide em 2 processos, processos primários e de suporte. Bem tranquilo, vamos com calma, vá anotando, continue que vai dar certo, não se preocupe. Terceiro tipo de classificação, ela vai dividir os processos também em 2 tipos, ela vê uma classificação em processos verticais e horizontais. E qual a ideia que vai partir dessa classificação? A última que a gente viu, ela vai em agregar valor. E já essa classificação, ela parte do princípio, ela busca entender os processos com relação ao fluxo de informação e decisão. Ou seja, de onde é que está vindo essa informação, quem decide. E aí, com base nisso, ela classifica o processo em vertical e horizontal. O que seria o processo vertical? Processos verticais eles vão envolver fluxos de cima para baixo ou de baixo para cima. Não foram as duas coisas? Calma. O que seria isso? Quer dizer de cima para baixo e de baixo para cima, ou seja, pensa assim, o pai falando com o filho e o filho falando com o pai. O que a gente percebe? O pai, a ideia é que ele tem mais autoridade, ele fala para o filho e o filho ele vai falar de uma certa forma para o pai. Ou seja, são processos que vêm direto da alta direção, da coordenação para o operacional, para os servidores, para os funcionários e vice-versa. E aí ele dá a ideia de um processo de planejamento estratégico da instituição. Como é que funciona? É feito todo o pensamento para como toda a organização ela vai funcionar dentro dos próximos anos. E esse planejamento ele é feito pela cúpula da organização. E aí ela coloca e a base desse planejamento ela vai servir para todos os outros planejamentos que vão ser feitos dentro da organização. Ou seja, um planejamento de cima e essas recomendações elas vêm verticalmente para toda a organização. Por isso a gente fala processo vertical. Tranquilinho? Sabe quando a gente fala horizontal fique mais fácil. O que seria o processo horizontal? Envolve todos os processos principais ou de negócio que geram produtos e serviços das instituições. Eles integram as diversas áreas e profissionais da empresa na produção deste bem, possibilitam a satisfação dos clientes finais. Ou seja, tinha falado lá de pai para filha, aqui é como se fossem irmãos falando. Você não tem essa... O que é o processo horizontal? Todos os outros processos. Os departamentos interagindo, a relação com a atividade principal, como melhor desenvolver as atividades. E aí vai, ou seja, você vai integrar todas as
as diversas áreas, você vai interagir com todos os profissionais que estão envolvidos com o objetivo de buscar a satisfação do cliente. O processo vertical ele não é tão específico, ele dá uma ideia mais abrangente, ele dá uma ideia de longo prazo e logicamente que ele pensa como um todo. Quem já vai trabalhar esse detalhamento e fazer essas interações são o horizontal. E aí eles interagem e vai trabalhar as diversas áreas dos diversos profissionais, envolvendo todos os principais processos que vocês podem imaginar dentro de qualquer organização. E logicamente com o objetivo final atender a esse público, esse mercado da melhor forma. Então vamos lá, o primeiro tipo de processo que a gente viu era uma classificação que trabalhava em processos negociais, organizacionais e gerenciais. Os negociais eles eram mais voltados para atividade principal, os horizontais para o pessoal que estava nos bastidores, mas sem ele a coisa não funcionava. Os gerenciais eles eram mais focados para esse auxílio ao suporte de decisão. A outra classificação que a gente viu agora há pouco, ela trabalhou o quê? Processos primários e processos de suporte. Processos primários muito voltados para essa atividade fim e de suporte para dar essa assessoria. E essa terceira classificação que a gente está abordando agora, ela vai trabalhar processos verticais, vem essa relação de cima para baixo ou de baixo para cima, e processos horizontais. Tranquilo, logicamente abordando os fluxos de informação e a parte decisória. Tudo tranquilo? Nem tanto, né? Mas vai melhorar. A última classificação que a gente colocou para essa nossa aula, que é muito cobrada também, é a classificação que divide os processos em dois tipos também, processos internos e processos externos. Essa aqui deve ser mais fácil. Facilzinha também, essa aqui não tem nenhum tipo de estresse. Processo interno, o que você entende? É aquele que começa e termina dentro de uma mesma empresa ou dentro de um mesmo órgão, ou seja, a mesma empresa ela não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa de a licença de nenhum outro tipo de órgão, a decisão ela é tomada 100% ali dentro, na própria organização. E o processo externo ele é mais complexo, porque ele depende de uma instituição para que seja realizado, ou seja, ele é mais complicado de gerenciar porque você não está lidando com uma instituição apenas. Então pense o seguinte, uma construtora tem toda a equipe para trabalhar internamente, mas ela precisa de uma licença ambiental para começar a fazer aquela obra. Então são vários, o processo ele não está simplesmente na organização. Ele tem a interação de várias outras organizações. E aí é mais complicado de você gerenciar, porque gerenciar a própria organização já dá um trabalho, imagina, com a interação e a dependência de outras organizações. Então ele é um processo mais complexo, o processo externo. O processo interno, como ele é resolvido todo dentro da mesma instituição, ele é mais fácil de ser gerenciado. Tranquilo? Isso aí ficou mais fácil. Então essas foram as 4 classificações que a gente viu. Voltando aqui para vocês. Processos, essa classificação aqui em 3, a gente comentou agora de negócios organizacionais gerenciais, processos primários de suporte, processos verticais e horizontais e a última classificação que a gente viu, processos internos e externos. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, a gente só vai comentar 2 expressões de processos que vocês podem lidar aí na disciplina, em outras áreas, no dia a dia de vocês, no serviço, que é interessante que vocês guardem o que eles estão querendo dizer com esse tipo de processo. Primeiro que pode aparecer a palavra processos transversais. O que quer dizer com processo transversal? Processo transversal são assim chamados quando eles atravessam diversas áreas da organização e até mesmo outras organizações. Lembra muito que tipo de processo? Lembra muito o processo externo. Então eles utilizam, quando utilizar essa expressão processo transversal, está querendo dizer pegou várias áreas ao mesmo tempo. Se falar de um aspecto dentro da própria organização. E se ele falar de várias áreas e pegar até as outras organizações, você vai também entender dessa forma. Pegou várias organizações e atravessou. Transversais. Conceito bem utilizado que vocês
podem estar lidando, podem estar sendo cobrados. Não perca, deixe de entender por conta disso, ou não perca até uma questão se for uma prova que vocês vão fazer por conta disso. E outro que é muito utilizado, principalmente na área logística, é esse de processo crítico. Crítico é porque é perigoso? Não, calma, é processo-chave. O que são processos críticos? São os processos que mais causam impacto nos resultados da empresa e na satisfação do cliente. Existem até várias teorias, como vocês tiveram a oportunidade de trabalhar a disciplina de logística, por exemplo, tem uma análise de Pareto que ele diz o seguinte, que ele fez uma análise que você pode fazer inúmeras atividades durante o seu dia, mas sempre tem aquelas atividades principais. Exemplo, você pode fazer, sei lá, 1000 coisas durante o dia, mas se você somar o tempo que você dorme, o tempo que você estuda e trabalha, só essas 3 atividades ela consome mais de 70% do tempo de vocês. Então a gente diz que essas 3 atividades de vocês, elas são críticas, são processos chaves. Em vez de eu ficar gastando tempo focado em atividades que não representam tanto, eu preciso entender quais são os processos críticos, aqueles que causam um impacto gigantesco na organização e, logicamente, tentar dar uma prioridade. Se você não consegue abarcar todo o procedimento, se eu tiver que dar um esforço maior, lógico que eu tenho que tentar nesses processos críticos, certo? São processos que devem ser acompanhados pela gerência com o maior cuidado possível. Com certeza a gerência ela tem que acompanhar de perto esse tipo de processo, ok? Uma aula mais para a gente entender esses conceitos de processo desse tipo, bem tranquilo. A gente ainda vai ter outras oportunidades no nosso encontro presencial, a gente vai abordar outros aspectos também. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm meu contato, só para a gente refletir. Deixei essa passagem aí que vocês encontram na Bíblia, que diz: onde está o seu tesouro, lá também está o seu coração. Vocês possam ter tesouros interessantes também, porque lá é todo o propósito de vida e tudo que vocês vão estar fazendo vai ser baseado nisso, tá certo? Obrigado aí pela atenção de vocês, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço.